Bom, vamos lá. A noção de dever em Kant, ela pode ser traduzida através dos chamados imperativos. E aqui a gente tem dois grupos de imperativos: os chamados imperativos hipotéticos e os imperativos categóricos. Os imperativos categóricos são ações que a gente pode ter como um meio para atingir um fim. No entanto, os imperativos hipotéticos, eles valem para o indivíduo e não para a sociedade de maneira geral, como um princípio universalizante. Então, são ações que funcionam como um meio para mim atingir um fim, mas de maneira pessoal. Então, por exemplo, em detrimento de eu conseguir emagrecer, eu preciso diminuir a minha alimentação, fazer uma alimentação hipocalórica e intensificar os meus exercícios físicos. Essa fórmula, ela vale para mim, mas ela pode não valer para um indivíduo que tenha algum tipo de distúrbio endócrino. Então, os imperativos hipotéticos, eles podem variar de indivíduo para indivíduo e eles funcionam como princípios heterônomos, ou seja, porque eles dependem das inclinações dos indivíduos para realizar as ações as quais eles desejam. E elas não são passíveis de avaliação moral. Já os chamados imperativos categóricos, eles têm uma pretensão universalizante. Daí a ideia de categórico, nesse caso. Ele é um raciocínio que tem pretensão de validade universal ou de validade extensa. E aqui o Kant propõe uma fórmula para o imperativo categórico, que é: age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne universal. Ou seja, quando eu me proponho a refletir a respeito do dever da ação moral, eu devo imaginar se é possível eu produzir uma fórmula de universalização dessa ação. Como a gente pode entender isso? A gente pode usar o exemplo clássico da falsa promessa. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que eu, endividado que estou, e não consigo pagar as minhas contas, sei que não vou conseguir pagar a conta se eu pedir mais dinheiro emprestado. Mesmo assim, eu vou e peço dinheiro emprestado para um amigo meu para que eu possa pagar essa dívida. O indivíduo, ele só me empresta o dinheiro porque ele confia na ideia fundamental, nesse caso, da promessa. Ou seja, a promessa, ela só existe por causa da confiança. Então, imaginem se ao invés do imperativo categórico, dessa regra universal de que a promessa só existe por causa da confiança, imaginem se a regra fosse: eu farei promessa mesmo sabendo que não poderei cumprir a minha palavra. Imagina se todo mundo tivesse como fundamento esse princípio fundamental. Não seria possível existir a noção de promessa, justamente porque ela depende fundamentalmente dessa noção de confiança. Ou seja, ela depende que no fundo da promessa exista a noção de cumprimento dela. Então, se o indivíduo promete já sabendo que não vai pagar, genealogicamente a noção de moral dele é corrompida. É corrompida por quê? É corrompida porque não é possível a generalização ou a universalização dessa fórmula enquanto um imperativo categórico que seja universalizante, a ponto de depredar o princípio fundamental da promessa
que é a noção de confiança. A gente pode entender essa noção do imperativo categórico também a partir da noção do imperativo não roube. Aonde está assentado fundamentalmente o imperativo categórico não roube? Está assentado no princípio fundamental da noção de propriedade privada. Imaginem então se ao invés do imperativo categórico não roube, existisse o imperativo roube deliberadamente. A noção de propriedade privada deixaria de fazer sentido. E aí, automaticamente, a própria noção de roubo não faria sentido. Ou seja, o imperativo categórico é essa expressão intuitiva da razoabilidade que pode ser expressa através da fórmula da lei universal e através de máximas que orientam as condutas dos indivíduos.